Algo está acontecendo agora, bem acima de nossas cabeças, e quase ninguém percebe. Enquanto o mundo gira em torno de manchetes, disputas políticas e crises econômicas, o céu guarda um segredo que poucos olhos conseguem ver. Um viajante atravessa silenciosamente o espaço entre as estrelas, cruzando a órbita de Marte, como quem não quer ser notado. Seu nome? 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já detectado pela humanidade. Mas algo nele é diferente. Diferente o bastante para fazer até os astrônomos mais céticos franzirem a testa e se perguntarem: o que exatamente estamos observando? O 3I Atlas não se comporta como nada que já passou pelo Sistema Solar. Desde o dia 25 de setembro de 2025, ele vem sendo monitorado por dezenas de telescópios e todos esperavam o mesmo resultado previsível. Quando uma ejeção de massa coronal do Sol o atingisse, ele reagiria como um cometa comum, formando uma cauda brilhante, soltando fragmentos, evaporando lentamente sob o calor. Mas não foi isso que aconteceu. O Sol lançou uma tempestade de partículas capaz de derreter gelo e rasgar rochas, e o 3I Atlas simplesmente ignorou. Nenhum rastro de poeira, nenhuma nuvem de gás, nenhuma cauda visível. Em vez disso, manteve algo ainda mais estranho. Uma anticauda, voltada em direção ao Sol. Um comportamento tão raro, tão anômalo, que parecia desafiar a própria lógica da física cometária. Os cálculos mostram que, neste momento, o 3I Atlas está se movendo a 60 km por segundo, aproximando-se cada vez mais de Marte. A distância entre eles já é menor que 0,2 unidades astronômicas, cerca de 30 milhões de quilômetros. A velocidade pode chegar a 68 km/h até o fim do mês. Mas talvez o mais intrigante não seja o que ele faz, e sim o que está acontecendo aqui na Terra. Porque, por coincidência ou destino, o mundo está cego. Os Estados Unidos estão paralisados, servidores do governo estão fora do ar, centros de dados desligados, sites da NASA inativos. As contas oficiais, aquelas que normalmente atualizam cada detalhe sobre objetos próximos da Terra, estão mudas. Nenhum comunicado, nenhum relatório, nenhum sinal. E tudo isso justamente agora, no exato momento em que um dos corpos mais misteriosos, já observados pela humanidade, atravessa o ponto mais visível de sua rota. Coincidência? Talvez. Mas o timing é perturbador. Sem acesso direto aos sistemas americanos, a comunidade científica precisou se reorganizar às pressas. Observatórios independentes, astrônomos amadores e principalmente a Agência Espacial Europeia, ESA, assumiram a linha de frente. As sondas Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter, orbitando Marte, foram programadas para captar cada reflexo, cada variação de brilho do 3I Atlas enquanto ele passa. São essas espaçonaves, girando silenciosamente ao redor do planeta vermelho, que agora carregam a nossa única esperança de enxergar o visitante interestelar de perto. Da Terra, o Sol encobre tudo. Mesmo telescópios gigantes como o James Webb e o Hubble, que registraram o Atlas meses antes, agora estão cegos pela luminosidade solar. Nenhum instrumento consegue distinguir o objeto no mar de luz. O Atlas está invisível, mergulhado no brilho do Sol, inalcançável, silencioso. E é por isso que Marte se tornou o nosso único ponto de observação. Mas então, algo acontece, algo que ninguém esperava. No dia 2 de outubro de 2025, o rover Perseverance, explorando a cratera G0, envia um conjunto de imagens rotineiras. Sequências do céu marciano ao amanhecer. Nada em comum. Mas entre esses dados, um traço aparece. Um risco branco, fino, cortando o firmamento avermelhado de Marte. Não segue o movimento natural das estrelas. Não combina com o ruído das câmeras. Não é reflexo, nem interferência. Um objeto riscando o céu. O achado não vem de um comunicado oficial da NASA, mas de uma usuária chamada Drew, que acessa os dados brutos e compartilha a descoberta online. Em minutos, fóruns e redes de astronomia explodem. Cientistas independentes, curiosos e especialistas começam a comparar ângulos, trajetórias e coordenadas, e o resultado é alarmante. O traço registrado pelo Perseverance coincide exatamente com a posição prevista do 3I Atlas naquele horário. Distância, direção, velocidade, tudo confere, se for ele, e as probabilidades apontam que sim. Então, pela primeira vez na história, um objeto interestelar foi registrado cruzando o céu de outro planeta. Isso nunca havia acontecido.
Nem com Oumuamua, nem com Borisov, nem com nenhuma missão anterior. Um momento sem precedentes na história da astronomia. Mas também um momento de silêncio. Porque ninguém sabe o que exatamente o 3I Atlas é. Na superfície fria de Marte, enquanto o Sol começa a nascer entre as dunas avermelhadas, o rover Perseverance segue sua rotina. Braço robótico calibrado, sensores verificando o solo, câmeras varrendo o horizonte. Tudo parece normal. Mas naquela manhã de 2 de outubro de 2025, algo cruza o céu e muda tudo. Nas imagens brutas, há um traço fino, quase imperceptível, atravessando a atmosfera rarefeita. Um risco branco que não pertence ali. As estrelas ao fundo se alongam suavemente, acompanhando a rotação marciana. Mas esse traço, ele segue outra direção, outro ritmo. É rápido, preciso, linear. Não é poeira, não é ruído, é algo sólido. O vídeo tem 9 minutos de exposição contínua, longo o bastante para eliminar qualquer dúvida sobre reflexo ou interferência. Quadro a quadro, o traço aparece sempre no mesmo ângulo, com o mesmo brilho, como se um corpo físico estivesse cruzando o céu, refletindo a luz solar direta sobre a lente da câmera. E então, a comunidade científica entra em alerta. Astrônomos independentes do Japão, da Austrália, da Namíbia, da Itália, todos analisam o mesmo arquivo. O cálculo é refeito dezenas de vezes, e em todos os casos, o resultado converge para o mesmo ponto. As coordenadas celestes do traço coincidem com as efemérides do 3I Atlas. A chance de ser outro objeto é mínima. A distância, a direção e a velocidade batem perfeitamente. Mas o mais assustador não é a coincidência, é a forma do rastro. Um cometa, um meteoro, um pedaço de detrito. Todos deixariam uma marca difusa, incandescente, com variações de intensidade e fragmentos visíveis. Mas não aqui. O traço do 3I Atlas é limpo, uniforme, constante. Como se o material que o compõe fosse homogêneo, liso, quase metálico. E é aí que o debate começa a se dividir. Alguns cientistas afirmam que é impossível que um corpo natural, interestelar, tenha uma superfície metálica lisa o bastante para refletir luz solar dessa forma. Outros dizem que isso é apenas uma coincidência óptica, uma combinação de ângulo e brilho. Mas ninguém consegue provar nada. O termo metálico passa a circular em mensagens privadas, mas jamais em comunicados oficiais. Essa palavra é tabu, porque metálico lembra estrutural, e estrutural lembra artificial. Enquanto isso, nos fóruns e redes sociais, o caos se espalha. Teorias surgem de todos os lados, desde explicações técnicas até especulações sombrias. Alguns dizem que o Atlas pode ser uma sonda perdida, um remanescente de uma civilização antiga que atravessa o espaço há milhões de anos. Outros acreditam que é uma nave automatizada, um mensageiro cósmico vindo de longe demais para que possamos compreender sua origem. Mas os cientistas sérios tentam manter a calma. Eles sabem que o desconhecido é terreno fértil para o sensacionalismo. Ainda assim, a dúvida permanece. E então, outro dado emerge. Astrônomos analisam as imagens de 25 e 27 de setembro, capturadas antes da ejeção de massa coronal do Sol, e percebem algo estranho. O 3I Atlas já exibia uma emissão verde intensa, característica do carbono diatômico, C2. Esse tipo de brilho é típico de cometas que liberam gases voláteis ao se aquecerem, mas após o impacto solar, nada muda. Nenhum aumento de brilho, nenhuma formação de cauda, nenhum sinal de evaporação. 3I Atlas parece imune ao Sol. É como se estivesse envolto por uma camada de proteção invisível, uma couraça energética que impede a sublimação dos gases. Ou talvez, como se o material que o compõe simplesmente não reagisse ao calor. Nos dias seguintes, observatórios independentes começam a detectar uma anormalidade. No espectro visível, o Atlas parece quase invisível, um ponto apagado. Mas no infravermelho, surge algo que ninguém sabe explicar. Uma estrutura vibrando, pulsando, como se estivesse viva. A coma, aquela nuvem difusa que geralmente envolve cometas, está presente, mas diferente. Compacta, esférica, com padrões internos que parecem camadas polarizadas, reagindo de formas distintas à luz solar. Como se houvesse energia circulando dentro. Dela, energia organizada. E então surge a pergunta que ninguém quer fazer:
Será que estamos observando apenas um corpo natural ou algo que está funcionando ativamente? Enquanto os cientistas debatem, a NASA continua em silêncio. Nada de comunicados, nada de notas técnicas, nada de transmissões públicas. Canais oficiais permanecem congelados. Apenas o eco das análises. Independentes continua vivo. Cada novo dado aumenta o mistério, o 3I Atlas. Não está apenas atravessando o sistema solar, ele está se comportando como se soubesse o que está fazendo. Os cálculos orbitais mostram que desde julho, o objeto manteve uma rota surpreendentemente estável, mesmo depois de ter sido atingido por uma das tempestades solares mais intensas da década. Nenhuma alteração significativa de trajetória, nenhum sinal de desaceleração, como se sua estrutura fosse coesa, resistente, deliberada. Os números não mentem. Um corpo natural feito de gelo e poeira não sobreviveria a um impacto solar tão direto sem sofrer fragmentação. Mas o Atlas sobreviveu. E não apenas sobreviveu. Manteve seu brilho quase idêntico. É nesse ponto que o silêncio da NASA começa a incomodar. Pesquisadores da ESA, da China e dos Emirados Árabes se unem em uma rara cooperação científica. As missões Tianwen-1 e Hope, ambas orbitando Marte, são redirecionadas para captar observações ópticas e espectrais do Atlas. Enquanto isso, na Europa, os centros de controle de Darmstadt e Paris programam varreduras coordenadas com as sondas Mars Express e ExoMars TGO. Essas serão, provavelmente, as imagens mais próximas que teremos do 3I Atlas. E se tudo correr como planejado, até o dia 5 de outubro, os dados começarão a chegar. Mas o tempo é curto. A cada hora, o Atlas se aproxima mais do Sol e logo desaparecerá novamente no brilho solar. Talvez por dias, talvez para sempre. O mundo observa em silêncio, em fóruns, em transmissões ao vivo, em noites insones diante de telescópios. Cada pixel, cada variação de luz é analisada como uma mensagem cifrada vinda do espaço. E o que se vê não se encaixa em nenhum modelo conhecido. O brilho do Atlas pulsa em intervalos regulares, a cada 43 segundos. Uma periodicidade tão precisa que parece impossível ser aleatória. Os cientistas tentam justificar. Talvez o núcleo esteja girando rapidamente, refletindo a luz de forma periódica. Mas mesmo os mais céticos admitem. O padrão é perfeito demais. Não há variação. Não há desvio. É como se o Atlas estivesse emitindo um sinal. Não um sinal de comunicação, claro, mas um padrão físico, repetido e constante. Como se houvesse intenção por trás da repetição. E quando alguém percebe que o Atlas veio da mesma região do céu onde, em 1977, foi captado o lendário sinal WOW, um arrepio coletivo percorre a comunidade científica. A diferença angular entre os dois pontos é de apenas 9 graus. Ninguém sugere uma ligação direta, mas ninguém se atreve a ignorar a coincidência. 3I Atlas se move agora rumo a Marte, depois a Júpiter e depois para o infinito. Mas antes de desaparecer, ele nos deixa algo que não podemos medir em dados nem em gráficos. Uma sensação. A sensação de que, talvez, o cosmos esteja olhando de volta. O mundo observava, mas ninguém falava. Enquanto as sondas europeias e asiáticas transmitiam fragmentos de dados, o coração da infraestrutura científica mundial, os centros de controle americanos, permanecia mudo. A NASA, acostumada a atualizar cada minuto da posição de um asteroide, agora era uma sombra de si mesma. Os painéis de monitoramento estavam desligados, os servidores inacessíveis. Até as contas oficiais de divulgação, científica no X, antigo Twitter, e nas redes sociais pararam abruptamente. Poucos jornalistas que tentavam contato com porta-vozes da agência recebiam a mesma resposta automática. Serviços temporariamente suspensos devido à paralisação do governo. Mas o público não se contentava com isso. A internet fervia com perguntas, teorias e especulações. Por que entre todos os momentos possíveis, justo agora, quando um objeto interestelar se aproxima de Marte, o governo americano pararia completamente suas operações científicas? Coincidência? Planejamento? Ou algo que não podia ser divulgado? Em grupos de discussão, alguns lembravam que algo semelhante já havia ocorrido em 2013, durante a passagem do cometa Ison.
quando falhas e atrasos em comunicações da NASA geraram um vácuo de informações e um surto de teorias. Mas o caso do Atlas era diferente. Muito diferente. O Ison era um cometa comum. O Atlas, não, ele não reagia ao Sol. Ele não se fragmentava. E pior, emitia luz própria. Um fenômeno que nenhum modelo natural conseguia explicar. A Agência Espacial Europeia, pressionada pelo silêncio americano, decidiu agir. Na noite de 3 de outubro de 2025, publicou um comunicado. O objeto interestelar 3I Atlas será monitorado por múltiplas plataformas orbitais nas próximas 72 horas. Dados serão compartilhados com a comunidade internacional assim que as análises preliminares forem concluídas. Era o jeito diplomático de dizer: se a NASA não fala, nós falaremos. E assim, enquanto os americanos enfrentavam a maior paralisação científica desde a década de 1980, a Europa assumia o comando da exploração do espaço. Do outro lado do mundo, na China, engenheiros da missão Tianwen-1 reorientavam os instrumentos de infravermelho. Nos Emirados Árabes, a sonda Hope iniciava varreduras espectrais da órbita marciana. Em apenas 2 dias, uma rede global de cooperação científica se formou espontaneamente, unindo países que raramente dividiam dados, todos olhando para o mesmo ponto do céu. Mas o que eles começaram a encontrar mudaria tudo. Os primeiros pacotes de dados vindos de Marte chegaram em 4 de outubro. Fragmentados, instáveis, interrompidos por interferências solares. Mas havia algo neles. As imagens em infravermelho mostravam o 3I Atlas envolto por uma espécie de coma energizada. Não era poeira, não era gelo, nem gás comum. Era plasma ionizado, com densidade cerca de 2,410 elevado na quinta potência partículas por metro cúbico. Temperatura em torno de menos 18 graus Celsius, mas com picos mais quentes, localizados. Como se algo dentro do objeto estivesse emitindo energia de forma ativa. Os sensores indicavam emissão contínua de radiação ultravioleta. Uma luz que não vinha do Sol, mas do próprio núcleo do Atlas. Em outras palavras, ele brilhava por conta própria. A essa altura, o termo anomalia energética começou a aparecer discretamente nos relatórios. A palavra artificial, ainda proibida, pairava como um fantasma sobre cada linha de texto. Enquanto isso, observatórios independentes na Terra, mesmo ofuscados pelo Sol, conseguiram detectar pulsos luminosos sincronizados com as medições da ESA. A cada 43 segundos, um novo pico de brilho. Sempre o mesmo intervalo, sem falhas, sem variação. Um pulso tão preciso que parecia mais um batimento do que um reflexo. As simulações mostraram que, se fosse rotação, haveria pequenas irregularidades. Mas os pulsos eram idênticos, perfeitos demais, como um relógio cósmico, ou como um sinal codificado. A comunidade científica, acostumada à cautela, começou a entrar em colapso silencioso. O debate deixou de ser público. As discussões migraram para grupos privados, fóruns restritos, mensagens criptografadas. O que estava sendo descoberto não poderia ser comunicado de qualquer jeito, e o público via apenas o silêncio. A cada novo minuto de ausência da NASA, mais teorias surgiam. Algumas absurdas, outras assustadoramente plausíveis. Um ex-funcionário aposentado da agência chegou a afirmar em entrevista que protocolos de contingência haviam sido ativados. Protocolos usados apenas em caso de detecção de sinais anômalos de origem não natural. A entrevista foi retirada do ar poucas horas depois. Coincidência? Ou confirmação indireta de que algo maior estava acontecendo? Naquela noite, em observatórios de pequena escala ao redor do mundo, algo foi percebido. Uma mudança súbita no brilho do Atlas. Por alguns minutos, os pulsos se intensificaram, não apenas mais fortes, mas mais rápidos. De 43 segundos caíram para 41. Depois 39 e então, silêncio. Nada mais. O objeto mergulhou no brilho solar e desapareceu completamente do espectro visível. Era como se tivesse desligado. Os operadores da ESA tentaram rastrear a assinatura infravermelha, mas ela se perdeu. O Atlas agora estava atrás do Sol, inalcançável. Todas as transmissões com Marte e com as sondas ficaram suspensas pelo bloqueio solar anual. Um fenômeno previsível, mas que desta vez veio no pior momento possível. Os últimos pacotes de dados chegaram a 04:32 do dia 5 de outubro. Depois disso, nada. Nenhuma linha de código. Nem um pixel de imagem. O 3I Atlas havia desaparecido.
mas não o mistério que ele deixou para trás. Nos dias seguintes, as discussões se tornaram mais intensas. Alguns cientistas da ESA admitiram que as medições não faziam sentido. Não havia ejeção de poeira, nem fragmentação, nem aquecimento visível. O objeto parecia feito de algo coeso, resistente e deliberado. A rotação aparente, o brilho pulsante, a anticauda voltada para o Sol, o comportamento indiferente à ejeção solar, nada disso se encaixava nas leis naturais conhecidas. Enquanto o Atlas se afastava em direção a Júpiter, o mundo científico tentava juntar os fragmentos de informação antes que tudo se perdesse na luz. O silêncio americano continuava, e pela primeira vez em décadas, a humanidade percebia o quanto dependia de uma única estrutura de informação. Quando ela cai, o conhecimento também se apaga. Foi preciso uma anomalia vinda das estrelas para revelar nossa própria fragilidade, e talvez esse tenha sido o verdadeiro impacto do 3i Atlas. Mais do que um visitante, ele se tornou um espelho, um lembrete de que, quando a política se cala, a ciência depende da cooperação, e de que o universo pode ser muito mais do que imaginamos. E então, no silêncio que se seguiu, restou apenas uma certeza incômoda. O Atlas não se comporta como nada que já tenhamos observado. Sua luz própria, sua periodicidade, sua estrutura estável, tudo aponta para algo que não compreendemos. E enquanto desaparece atrás do Sol, um pensamento ecoa no ar. E se o 3i Atlas não estiver apenas passando? E se ele estiver observando? O 3i Atlas desapareceu. Essa frase, dita em voz baixa, atravessou salas de controle, canais privados de discussão científica e transmissões internas de agências espaciais como uma espécie de luto técnico. Não era só o sumiço de um objeto, era o sumiço de um momento histórico. Pela primeira vez, a humanidade estava observando, em tempo real, um visitante interestelar atravessar o sistema solar interno. E, de repente, o visitante simplesmente deixou de ser observável. No dia 5 de outubro, às 04h32, horário universal, os últimos pacotes de dados chegaram das sondas ao redor de Marte. Algumas imagens incompletas, leituras espectrais fragmentadas, telemetria cortada. Depois disso, nada. O 3i Atlas entrou atrás do brilho solar e mergulhou em silêncio. Ele ainda estava lá fora, ainda existia, ainda se movia, ainda acelerava. Mas tecnicamente, naquele momento, ele era invisível, intocável, intangível, fora do alcance humano. E foi aí que começou a parte mais estranha dessa história, porque o silêncio não estava só no espaço, ele estava aqui na Terra. A paralisação do governo dos Estados Unidos continuava, e com ela, milhares de funcionários, inclusive times inteiros de monitoramento científico, haviam sido afastados temporariamente. Isso significava que a NASA, que costuma ser a primeira voz a se pronunciar em situações astronômicas incomuns, agora era um vazio. Nenhuma transmissão pública, nenhum boletim, nenhuma atualização de trajetória, nenhum comunicado para acalmar a comunidade. Nada. E o mundo sentiu esse nada. É difícil explicar a sensação. Não era medo, não era pânico. Era algo mais denso, mais contido. Uma mistura entre frustração e inquietação. A sensação de que algo importante estava acontecendo e de que pela primeira vez em muito tempo, a população do planeta estava do lado de fora, batendo do outro lado do vidro, tentando enxergar, porque havia perguntas. Muitas perguntas: o que exatamente era o 3i Atlas? Por que ele não reagiu ao impacto direto de uma ejeção de massa coronal do Sol, quando deveria ter formado uma cauda e começado a se desintegrar como qualquer cometa comum? Por que as leituras em infravermelho mostravam uma estrutura energética ativa ao redor dele? Como se houvesse plasma confinado, circulando em torno do núcleo, numa espécie de casulo eletromagnético. Por que ele brilhava de forma periódica, em pulsos extremamente precisos, repetidos a cada 43 segundos? E principalmente, por que agora? Por que esse objeto cruzou o sistema solar interno justamente em um momento de apagão científico norte-americano, com a infraestrutura técnica mais poderosa do planeta parcialmente desligada? Quando o Atlas sumiu atrás do Sol, essa mistura de coincidência e vulnerabilidade virou combustível. E não só para fóruns de internet, mas também para quem está dentro. Porque o que acontece em situações como essa é sempre igual. Quando a informação oficial some, a informação oficiosa nasce. E foi exatamente nessa fase que começaram a surgir os vazamentos. Não eram comunicados completos.
não eram relatórios inteiros. Eram pedaços, frases, prints de tela de telemetria, transcrições parciais de reuniões internas, pequenos trechos copiados às pressas de logs de missão e enviados de forma anônima para pessoas que sabiam como amplificar aquilo sem acender alarmes imediatos. O primeiro vazamento relevante veio de dentro da ESA. A Agência Espacial Europeia havia assumido na prática a linha de frente. Enquanto os Estados Unidos estavam parados e outras potências ainda se reorganizavam, centros de controle em Darmstadt e Paris redirecionavam suas sondas para o objetivo comum: seguir o Atlas até onde fosse possível, pelo máximo de tempo possível, Mars Express, ExoMars Trace Gas Orbiter, até mesmo rastreio colaborativo com a sonda árabe Hope e instrumentos específicos da missão chinesa Tianwen-1. Isso não é comum. Essas missões foram criadas com propósitos diferentes, agendas diferentes, interesses políticos diferentes, mas, de repente, todas elas apontavam para o mesmo alvo. E embora as equipes se esforçassem para manter o discurso estritamente técnico, algo escapou. Alguém, com acesso interno, compartilhou uma linha de um relatório preliminar. Uma única frase, mas uma frase que mudou o tom do debate global de uma hora para outra. Estrutura de coma compacta, com padrões internos de variação energética que não correspondem à dinâmica de sublimação de gelo. Distribuição sugere organização e retenção. Organização, retenção. Essas duas palavras, para um leigo, parecem neutras, mas para quem trabalha com análise de objetos pequenos no espaço, elas soam quase como uma sirene. Por quê? Porque cometas, asteroides, fragmentos naturais, todos eles perdem material quando passam perto de uma fonte intensa de calor como o Sol. Isso se chama sublimação. O gelo vira gás, o gás escapa, a luz solar ioniza aquele gás, e aí você vê a famosa cauda brilhante. Esse processo é sujo, tumultuado, assimétrico, caótico. Mas o 3i Atlas não se comportava como um corpo sendo lentamente destruído por sublimação. Ele se comportava como algo que estava segurando seu próprio material. A coma dele não parecia explodindo para fora, parecia contida ao redor. Como se houvesse algum tipo de barreira invisível segurando o plasma, mantendo aquela nuvem energizada perto do núcleo, sem deixar a estrutura se desfazer no espaço aberto. Isso não acontece com coisas naturais. Pelo menos, não com as coisas naturais que a humanidade já viu. Esse pequeno detalhe foi suficiente para acender a especulação mais perigosa. Não para o público, mas para a comunidade científica. Porque existe um medo real entre cientistas sérios. O medo de que um fenômeno com características ainda incompletas, mas intrigantes, seja sequestrado por narrativas de histeria coletiva e pareça bobagem antes mesmo de ser entendido. É o medo de queimar uma descoberta real por causa de ruído. Então, ao mesmo tempo em que aquele vazamento começava a circular, outra frente mais silenciosa se movia. Enquanto a NASA oficialmente dizia nada, engenheiros e pesquisadores que estavam em casa, sem poder acessar sistemas internos, começaram a trabalhar com computadores pessoais usando dados públicos, dados previamente baixados, dados de rotina. Eles não podiam ligar os servidores centrais, mas podiam pensar. E eles pensaram. Um desses grupos começou a revisar algo que muita gente tinha ignorado naquele primeiro momento. O rastro registrado pelo rover Perseverance no céu marciano no dia 2 de outubro. Esse registro, que inicialmente foi tratado como uma curiosidade visual, agora era chave. Por quê? Porque ele não era só um traço no céu. Ele era, potencialmente, o primeiro registro visual de um objeto interestelar passando diante de uma câmera em outro planeta. E mais, ele poderia ajudar a revelar um comportamento que os astrônomos chamam de aceleração não gravitacional. Essa expressão parece complicada, mas significa algo bem simples. Um corpo natural deveria seguir uma trajetória previsível, governada apenas pela gravidade. Mas se ele sai levemente dessa trajetória sem que exista uma explicação clara, como jatos de gás empurrando o núcleo, por exemplo, então tem outra coisa atuando ali, ou Oumuamua. O primeiro objeto interestelar detectado pela humanidade apresentou esse tipo de aceleração não gravitacional. Ninguém conseguiu concluir o porquê. A explicação mais aceita foi que ele estava liberando gás de uma forma que não produzia as caudas perceptíveis que a gente vê em cometas comuns. Mas o caso do Atlas já começava diferente, porque o Perseverance capturou não apenas a posição do traço no céu,
Capturou também sua consistência. Esse traço era linear demais, fino demais, uniforme demais ao longo da exposição. Não havia pulsação. Não havia oscilação. Nada indicava que pedaços estavam sendo expelidos e empurrando o objeto em direções ligeiramente diferentes. Que quer que estivesse atravessando o céu marciano, naquela sequência de mais de 9 minutos estava se movendo com estabilidade. E era rápido. Os cálculos preliminares apontavam para velocidades na faixa de 60 km por segundo, um valor coerente com a aproximação prevista do Atlas naquela janela de tempo. Mas o detalhe mais impressionante veio depois, quando as imagens foram sobrepostas não com o céu sobre Jezero Crater, mas com o mapa tridimensional da rotação marciana naquele exato período. O resultado era quase impossível de ignorar. A trajetória projetada batia com a posição do 3I Atlas acima de Marte, mas ela não parecia passar por acaso, ela parecia raspar a janela. Como se tivesse passado exatamente por aquela região de observação e depois seguido. Como se soubesse onde estava sendo visto. Oficialmente, ninguém afirmou isso. Ninguém ousaria colocar isso em um relatório científico. Mas em conversas fechadas, nas chamadas sem gravação, nas reuniões onde celulares são deixados do lado de fora, essa hipótese foi levantada. E só levantar essa hipótese muda o jogo, porque significa o seguinte: o 3I Atlas não seria apenas um corpo interestelar atravessando o sistema solar interno. Ele seria um corpo interestelar que, por alguns instantes, teria ficado geometricamente bem posicionado no campo de visão da máquina mais avançada que a humanidade já pousou em Marte. E isso é assustador. Enquanto essas discussões aconteciam, a tensão política aumentava. A ESA, pressionada por jornalistas, divulgou uma nota pública extremamente cuidadosa. A mensagem reconhecia que o Atlas apresentava propriedades incomuns de coma e atividade energética persistente, mas classificava o objeto como um cometa interestelar. Esse termo, cometa, foi escolhido com precisão cirúrgica. Ele não descrevia o objeto com fidelidade, mas era seguro, era familiar, era compreensível para o público geral e, acima de tudo, não incendiava. Ao mesmo tempo, circularam relatos de que, nos bastidores, havia desacordo entre equipes europeias sobre o uso dessa palavra. Alguns pesquisadores de espectroscopia e dinâmica orbital defendiam que o Atlas deveria ser classificado, por ora como um objeto interestelar não categorizado, por causa da ausência de cauda visível e do padrão energético atípico. Mas a decisão final não veio dos cientistas. Veio do setor político chamar de cometa a calma. Chamar de anomalia controlada, não. Enquanto isso, os dados brutos que restaram precisavam ser espremidos até a última gota. Porque havia outra ameaça no horizonte: o tempo. O Atlas estava acelerando em direção ao periélio, o ponto de máxima aproximação ao Sol, previsto entre os dias 29 e 30 de outubro. Depois desse ponto, ele começaria a se afastar, usar Júpiter como estilingue gravitacional e seguir para fora, rumo às regiões externas do sistema solar. E isso significava uma coisa terrível para os cientistas. Se eles não entendessem o Atlas agora, talvez não entendessem nunca, porque esse objeto não ficaria aqui, ele não entraria em órbita, ele não seria capturado, ele não se tornaria uma nova lua ou um asteroide acompanhante. Não, o 3I Atlas estava só de passagem. Ele veio de fora. Ele vai voltar para fora. Ele não é nosso, e quando for embora, pode ser que leve para sempre as respostas que carregava. Esse senso de urgência fez nascer outra iniciativa silenciosa. A missão JUICE, que está dedicada ao sistema joviano, não foi construída para estudar cometas ou visitantes interestelares. Ela foi construída para estudar luas geladas, oceanos subterrâneos, campos magnéticos. E ainda assim, engenheiros começaram a planejar um tipo de observação oportunista. Caso a geometria orbital permitisse, a JUICE tentaria captar o Atlas durante sua passagem pela vizinhança gravitacional de Júpiter. Esse plano não era apenas técnico, era quase emocional. Era a tentativa desesperada da humanidade de dizer: não vá embora sem que a gente olhe você mais uma vez. Mas havia uma complicação prática e brutal. Mesmo que a JUICE conseguisse observar o Atlas durante a aproximação de fim de outubro, esses dados não chegariam imediatamente à Terra. O alinhamento Sol-Terra-Júpiter criaria uma barreira natural de comunicação. Isso significa que o que fosse registrado em outubro
só chegaria de forma estável meses depois. Ou seja, durante todo esse período crítico, o período em que o Atlas estaria mais rápido, mais energizado, mais revelador, a humanidade estaria praticamente cega. Cega para ele e, em certo sentido, cega para si mesma. Esse vazio de informação foi preenchido da única forma que seres humanos sabem preencher vazio: com narrativa. E narrativas começaram a surgir por todo canto. Algumas eram exageradas. Teorias de conspiração baratas, criadas para gerar medo. Outras, curiosamente, eram frias, quase técnicas demais, como se tivessem sido escritas não para a população geral, mas como recados entre especialistas. Uma dessas narrativas começou com uma pergunta simples, repetida em transmissões ao vivo e podcasts especializados. E se ele não for só um corpo físico? E se ele for um teste? A palavra teste grudou, porque ela não precisa dizer nave, não precisa dizer sonda, não precisa dizer artificial. Ela contorna todas essas palavras proibidas. Ela é, ao mesmo tempo, provocadora e segura. Um teste do quê? Essa era a continuação inevitável. E a resposta, ainda que ninguém tivesse coragem de carimbar no papel, estava implícita. Um teste de resposta. Como reagimos quando algo entra no sistema solar vindo de fora das fronteiras gravitacionais habituais? Quem controla o acesso à informação? Quem monitora? Quem decide o que é público e o que não é? Quem coopera? Quem esconde? E talvez o mais importante: quanto tempo levamos para brigar entre nós antes de olhar juntos para cima? Foi nesse ponto político, quase filosófico, que a presença do Atlas deixou de ser só um fenômeno astronômico e passou a ser também um espelho social. Porque o que o Atlas fez, sem emitir uma palavra, foi isso. Ele revelou nossas falhas. Mostrou que a infraestrutura global de observação espacial ainda depende fortemente de uma única nação. E que, se essa nação para, o mundo inteiro manca. Mostrou que nossas agências nem sempre confiam umas nas outras. Mostrou que existe uma distância imensa entre o que os cientistas sabem e o que o público é autorizado a saber. E mostrou, talvez de um jeito cruel, que quando o inesperado aparece, nós ainda respondemos com silêncio. Mas o silêncio não duraria. Porque no meio desse vácuo global de dados, algo começou a reaparecer. E não foi na Terra, foi em Marte. Por semanas, o sistema solar pareceu adormecido. As comunicações continuavam bloqueadas pelo alinhamento solar, e o 3i Atlas era apenas uma lembrança perdida na luz. Mas no dia 18 de outubro, o silêncio começou a ceder. Sinais fracos, distorcidos, atravessaram a interferência. Primeiro ruído, depois dados. E então a confirmação. As sondas europeias haviam retomado contato. No centro de controle de Darmstadt, a primeira imagem limpa surgiu na tela. Um borrão cinzento contra o fundo preto. Mas havia algo diferente. O brilho do Atlas era mais intenso, quase 10 vezes maior, mas essa é apenas uma das muitas histórias esquecidas nas fronteiras do tempo. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Ecos da Última Era para ouvir mais relatos de mundos perdidos, amores proibidos e segredos escondidos nas estrelas. Deixe o like, compartilhe e até o próximo Eco.